Só em 1932, as mulheres tiveram direito ao voto. Até 1962, eram obrigadas a pedir autorização aos maridos para viajar. Muita coisa mudou desde então, mas ainda há muito para conquistar. Fizemos este vídeo para entender as principais lutas dos movimentos pelos direitos das mulheres atualmente. Embora historicamente haja civilizações que foram lideradas por mulheres, os modelos de poder e liderança masculinos predominam nas sociedades atuais, nas quais o papel da mulher, em geral, é secundário. Quer um exemplo? Basta observar as jornadas duplas e até triplas de trabalho que muitas mulheres fazem: emprego, filhos, afazeres domésticos. Isso sem falar que os salários das mulheres em geral são 20% menores que os dos homens. E se elas forem negras, o valor cai para menos da metade do que recebem os homens brancos. Um estudo do Banco Mundial mostrou, inclusive, que durante a pandemia de Covid-19, os setores nos quais as mulheres são maioria foram os mais afetados. Os dados apresentam ainda uma queda na proporção de mulheres empregadas em tempo integral, já que muitas precisam deixar os serviços para cuidarem dos filhos que estavam sem escola. O estudo fala também que mesmo quando os dois pais puderam trabalhar de casa, os homens ainda não realizavam a mesma quantidade de cuidados infantis e trabalhos não remunerados como as mulheres. Embora a mulher tenha plena cidadania garantida por lei, há diferença entre a teoria e a realidade. Na prática, sabemos que ainda somos vítimas de muitas violências e discriminação. Além disso, a luta por pautas fundamentais para garantir de fato a emancipação feminina ainda está em curso. Começando daqui já, a gente não quer igualdade com os homens, a gente não quer sentar na cadeira deles, a gente quer destruir esse poder de domínio, de propriedades que eles têm dos nossos corpos, da nossa força de trabalho e dos nossos filhos, das nossas crianças também. Porque criou-se essa ilusão de que nós conquistamos muitas coisas, quando, na verdade, algumas conquistaram muitas coisas, né? E muitas têm ficado para trás. Os números de mulheres que trabalham com o serviço doméstico ou que estão em serviços domésticos precarizados dentro de seus próprios lares é de mulheres negras. Nós sabemos que, historicamente, mulheres negras têm ocupado esse espaço e têm ocupado esse espaço de modo subalterno, tendo seus direitos completamente ou parcialmente suprimidos. E, para além disso, existem muitas outras questões estruturais que permanecem se reverberando sobre mulheres negras, como o fato de encabeçarmos as estatísticas de estupro e abortos clandestinos. As principais lutas no direito das mulheres no Brasil hoje, eu vejo dentro do direito, é a criminalização de algumas condutas que ainda não são tipificadas como crime no nosso ordenamento jurídico, como principalmente o stalking. O stalking é um crime de perseguição, que ele vem do inglês, né? Que lá é tipificado como um crime, e nós precisamos dessa tipificação, porque toda mulher que foi vítima de feminicídio passou por uma perseguição. Também entendo que os crimes de violência doméstica, referentes à lesão corporal, à ameaça e a vias de fato, que é a agressão física sem lesão, tem que ter suas penas aumentadas, as penas ainda são muito baixas. E também entendo que tem que ter uma repressão, uma tipificação no que tange o crime de violência psicológica, que é uma das maiores violências que mulheres são vítimas dentro dos seus relacionamentos. A conquista de leis para proteger a mulher de violências de gênero também avançou. No entanto, os crimes de feminicídio dispararam nos últimos anos. A Lei Maria da Penha, nós não temos dúvida que ela é um divisor de águas na luta dos direitos da mulher no Brasil. Mas como toda lei, principalmente a Lei Maria da Penha, que é uma lei totalmente pedagógica, educativa, ela não muda mentes, ela não muda comportamentos simplesmente pelo existir da lei. O que se precisa para mudar essa questão da violência de gênero é de educação. É de educação na base, educação no ensino médio, ensino fundamental, trazermos educação para os lares, desconstruirmos posturas, pensamentos e falas machistas que são tão presentes
no nosso cotidiano e nossa vida e que nós nem percebemos. Recentemente, algumas pesquisas comprovam que, ao passo de que a Lei Maria da Penha tem contribuído para a preservação da vida de mulheres brancas que denunciam a violência doméstica, os números de mulheres negras assassinadas por seus companheiros, sejam maridos ou namorados, têm aumentado substancialmente. Deste modo, não podemos nos esquecer jamais que a violência perpetrada contra a mulher no Brasil possui não somente sexo, como também raça e classe. A tese de legítima defesa da honra, por exemplo, foi considerada socialmente aceita até 2021. Somente em fevereiro, a decisão do ministro Dias Toffoli tornou impossível que os réus apelem à tese em júris populares. Apesar de ter sido uma decisão monocrática, ou seja, que apenas um ministro votou, ela já está em vigor. A lei diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Teoricamente, seria legítima defesa da vida, mas ao longo do tempo sofreu mudanças e serviu como forma de inocentar homens que matavam suas companheiras. Obviamente que essa tese nunca teve um embasamento jurídico, é uma tese teratológica, é uma tese nefasta, e basear é como você justificasse mortes de mulheres e violação de direitos humanos das mulheres, né, a dignidade da pessoa humana, com base na ofensa da honra do seu agressor. É a mesma coisa que justificar crimes de ódio praticados contra a população LGBT, homossexuais ou contra os negros, ou contra qualquer situação de deficiência ou vulnerabilidade, justificar um feminicídio, um homicídio com base na sua honra, que foi agredido porque uma pessoa ela é de um grupo social diferenciado, vulnerável. Violências de gênero contra mulheres sempre foram naturalizadas e, em determinado período, até legitimada em nossa sociedade. Durante o Brasil colônia, a lei concedia ao homem o direito de matar a esposa quando flagrada em adultério. As mulheres eram privadas de acesso à educação e à cidadania política. Além disso, eram extremamente reprimidas em sua sexualidade, consideradas irracionais e incapazes. É extremamente interessante analisarmos como a Constituição histórica do nosso país levou-nos ao ponto que estamos hoje em dia. Mulheres negras chegaram às Américas como escravizadas, foram forçadas a realizar todo tipo de trabalho exaustivo, estupradas e constantemente desumanizadas. Para mudar esse cenário, foi preciso muita luta e mulheres rebeldes o suficiente para desafiar o sistema legal de dominação masculina. Uma delas foi a escritora, educadora e ativista pelo direito da mulher, Nísia Floresta. Ela desafiou o sistema tradicional de educação, no qual a mulher, quando frequentava a escola, era somente para aprender a ser uma boa esposa. Na grade curricular, havia somente aulas de português, francês, contas básicas e bordado. A primeira educadora feminista do Brasil fundou, em 1838, uma escola para meninas no Rio de Janeiro. Lá, elas tinham aulas de português, inglês, italiano, francês, história, geografia, matemática, caligrafia, latim, música, dança, desenho e até educação física. Assim como Nísia, muitas outras mulheres deram contribuições pioneiras para garantir direitos femininos fundamentais, uma luta que ainda não terminou. Então, a gente centralizou as nossas pautas na infância e na maternidade, porque a gente considera essa a raiz do problema. Se a gente atingir o problema na raiz, obviamente a gente vai acertar a estrutura como um todo. Então, a gente tem 3 objetivos que a gente delimitou na Sangra, que são a revogação da lei da alienação parental, que a gente está focada nesse ano, mas a gente também tem mais 2 objetivos, que é a abolição do casamento infantil por meio do aumento da idade núbil, porque o casamento infantil ainda é permitido no Brasil, a definição internacional de casamento infantil é aquela que acontece com uma ou duas pessoas, ou as 2 pessoas menores de 18 anos. Então, a gente precisa de uma educação massiva para pautar o estupro na infância e como ele está relacionado à gravidez na adolescência, portanto, ao casamento infantil. E também a gente tem o terceiro objetivo, que é aumentar a idade de consentimento de 14 anos
para 18 anos, porque a gente acredita que só assim a gente vai conseguir proteger as meninas. Carecemos de eleger mais mulheres negras comprometidas com as pautas de libertação e emancipação da classe feminina e do povo negro. Não podemos nos esquecer do real significado do Dia Internacional da Mulher. A data é marcada por lutas coletivas pela emancipação feminina. É um dia para reflexão e não flores. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.